Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assessor Pro. Esse é um programa dedicado a ensinar tudo o que você precisa saber sobre a profissão de assessor de investimento, que é uma das profissões que mais vem crescendo no Brasil. O meu nome é André Finger e hoje o tema do episódio é: o que é um assessor de investimentos? Tecnicamente, o assessor de investimentos ele é um profissional regulamentado. Ele precisa passar numa prova chamada ANCORD, que é uma prova que te autoriza, te habilita a trabalhar como um assessor de investimentos. Eu vou explicar o que é essa profissão. Ela é uma profissão também regulamentada por órgãos fiscalizadores do mercado financeiro. A principal delas é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é meio que o grande xerife de todo o mercado financeiro. Ela regula e fiscaliza vários órgãos financeiros, várias instituições financeiras, e ela também regula essa profissão. Então, ao invés de você investir naquela dica quente do teu vizinho, de uma rentabilidade que é muito alta e é muito garantida, procura um profissional regulamentado, um profissional fiscalizado por esses órgãos, que a probabilidade de você estar fazendo a coisa certa e de não perder dinheiro é muito mais alta. Além de tudo, o profissional ele assina um código de conduta. O que é esse código de conduta? São diretrizes éticas de como ele deve atuar, de como ele deve se comportar no mercado, de como ele deve atender os clientes dele. Então, de forma muito branda, o profissional ele pode até ser penalizado caso ele descumpra o código de conduta dele, que isso envolve várias questões de sigilo, prezar por atendimento, competência, ou seja, educação continuada. Então, uma vez que esse profissional assina esse código de conduta, ele se compromete a seguir essas diretrizes. E essas diretrizes elas balizam e buscam melhorar o atendimento e o conhecimento técnico contínuo desses profissionais. Mas também tem uns pontos muito importantes que você precisa saber do que o assessor de investimento não é. O assessor de investimento ele não é um gestor de recursos. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, eu até tenho conhecidos meus, que eles vêm me perguntar assim: André, eu tenho um dinheiro para investir, eu queria saber quanto que você me entrega de rentabilidade sobre esse dinheiro. Ou seja, o profissional que trabalha como assessor de investimento, ele não tem autorização dos órgãos regulamentares para que ele pegue o recurso dessa pessoa e faça a gestão por conta própria. Isso é o trabalho de um gestor, que é uma outra certificação, é um outro profissional. O assessor de investimento, mais uma vez, ele não tem a autoridade ou a autonomia para gerir nenhum tipo de recurso. O profissional assessor de investimento ele também não é um analista de recursos. O que é um analista de recursos? Primeiramente, o assessor de investimento ele não pode dar uma recomendação de compra. Mas como assim recomendação de compra, André? Ele não pode sentar com você e fazer uma tese de investimento com base em estudos que ele fez. Você não pode contratar, por exemplo, o serviço de recomendação de investimentos dele. Isso cabe ao profissional analista ou consultor de investimentos, que também são outras certificações e é importante você entender com clareza essas diferenças. Tá, André, então vamos lá. O assessor de investimento ele não pode gerir recursos, ele não pode recomendar investimentos. Então qual que é o papel do assessor de investimento? O assessor de investimento ele é um profissional que ele estudou as regras do mercado financeiro, ele assina um código de conduta, que é um código de comportamento, e ele entende também tecnicamente os produtos de investimento. E o papel principal do assessor de investimento é o que o próprio nome diz, é assessorar um cliente numa tomada de decisão. Ou seja, uma vez que o cliente possui um recurso para investir, ele vai consultar um assessor de investimento, ele vai falar sobre a sua estratégia, ele vai falar sobre seus objetivos, sua capacidade financeira, enfim, o assessor de investimento vai tomar várias notas sobre o que aquele cliente quer, o que ele precisa, e o assessor de investimento, que uma vez ele está vinculado numa corretora de investimentos, ele vai apresentar para esse cliente, de acordo com o seu perfil e suas estratégias,
quais são os produtos que mais condizem com o que ele precisa. Mas quem toma a decisão de alocação é o cliente, ou seja, quem toma a decisão de quanto colocar, aonde colocar, por quanto tempo colocar o dinheiro, cabe ao cliente, uma vez que ele é assessorado pelo assessor de investimento. Então, o assessor de investimento, ele é um profissional educacional, é o que eu gosto de falar. Ele ajuda a encontrar as opções, esclarecer as opções, deixar tudo muito claro para o cliente, entendido o que cada produto é, o que cada produto vai entregar, e o cliente decide o que ele vai fazer com aquele recurso. Então vamos lá, e na prática, André, como é que funciona o assessor de investimento? Tu falou muita coisa aqui, mas ainda não está muito claro. O assessor de investimento ele é um profissional, vamos lá. Você já entendeu que ele é regulamentado e ele é certificado por uma prova, beleza? Então o assessor de investimento, uma vez que ele tem todas essas certificações, esse código de conduta, ele está todo regulamentado para trabalhar, ele precisa se vincular a uma corretora de investimento. Uma corretora de investimento, de forma muito simples explicando aqui, ela é uma distribuidora de ativos de investimento. Ou seja, há um tempo atrás chamavam a XP Investimento de o shopping dos investimentos, o shopping financeiro. De uma maneira muito lúdica, uma corretora de investimento é isso mesmo, ela é uma plataforma onde você abre sua conta e lá dentro possuem várias opções de investimento. Diferente de você muitas vezes ter uma conta num banco, onde a maioria dos produtos que você vai adquirir é daquele banco. Então uma corretora ela funciona meio que como uma distribuidora. Não vou entrar em termos muito técnicos aqui. Então o assessor de investimento ele precisa estar regulamentado, credenciado, ele vai se vincular a uma corretora de investimento. Uma vez que ele está vinculado a essa corretora de investimento, ele pode trabalhar e você como cliente você vai procurá-lo para que ele te assessore no investimento. Ou seja, na prática, você vai chegar com ele e vai falar, amigão, olha só, eu tenho aqui 50 mil reais, eu sei que você trabalha com uma assessoria de investimento e eu queria que você me entregasse uma rentabilidade ou gerisse esse recurso para mim. O assessor de investimento ele vai falar, senhor fulano, eu não faço gestão de ativos, eu não garanto rentabilidade, mas eu vou te assessorar nas melhores decisões que eu puder para que você decida sobre o seu recurso. Então ele vai te auxiliar no processo de abertura de conta dentro de uma corretora. Você vai, o assessor quando ele está dentro de uma corretora ele tem um código. Esse código é o que representa ele lá dentro da corretora. Durante o processo de abertura da conta, você vai vincular o código desse teu assessor à sua conta. A conta ela é sua, ela não é do assessor e ela não é da corretora. Ela é uma conta sua no seu CPF ou CNPJ, se for o caso de empresa. Você vinculando o código desse assessor à sua conta, a partir desse momento o assessor ele tem acesso a visualizar e alguns comandos operacionais também sob a sua conta. Por que é importante? Porque a partir daquele momento, aquele assessor ele consegue ter o painel dos seus investimentos, ele consegue acompanhar, ele consegue entender o que está acontecendo com os seus investimentos e para melhor assessorá-lo nas decisões que você precisa. E falando um pouco da rotina do assessor de investimento. A rotina, muitas vezes, o assessor comercial, que é o assessor de investimento, ele é a gente chama de front office. Ou seja, ele é um cara que está na fronte do negócio, captando o cliente, trazendo o cliente para dentro da corretora e, por sua vez, para sua base de atendimento. Então, diariamente, tirando a parte técnica, ele é um profissional muito comercial, ele tem que estar em muita relação com o cliente, prospectando novos clientes, participando de de eventos, feiras, jantares, tudo aquilo que ele puder fazer para ampliar o seu network. Esse é um dos papéis fundamentais do assessor de investimento. Já falando tecnicamente, o assessor de investimento ele é o profissional que diariamente ele recebe uma série de informações, uma série de ofertas do que está acontecendo com o mercado, porque todo dia existem oscilações de taxa de juros, novos produtos, fechamento de produtos. Então, diariamente, esse assessor ele recebe essas atualizações da corretora que ele trabalha e ele distribui isso para a sua base de cliente de acordo com o entendimento estratégico de cada cliente. Então, por exemplo, ele vai receber uma relação de ativos de renda fixa que possuem uma taxa pré-fixada. Ele vai entrar em contato com a sua base de clientes que possui aquela estratégia
de investir em ativos pré-fixados e ele vai fazer um contato com o cliente. Olha, eventualmente você estava procurando aquele produto, a gente estava tendo uma conversa, aqui eu tenho algumas opções que estão disponíveis para mim hoje. Então, eu gosto de falar que o assessor de investimento, a corretora de investimento, ela é a distribuidora de produtos. O assessor de investimento, ele é o cara que mapeia todos os produtos de acordo com a estratégia do cliente e direciona o melhor produto, o melhor investimento de acordo com a decisão do cliente, como sempre. E agora, por que eu estou falando sobre esse tema com você? Porque o mercado de assessoria de investimento ele é uma grande oportunidade latente no Brasil. Tá? O Brasil hoje possui aproximadamente 220 milhões de pessoas e no Brasil inteiro não existem nem 20 mil profissionais com essa certificação. E a gente está falando do mercado financeiro. É o mercado que mais gira de recursos, que tem uma dinâmica que movimenta o país. Né? O mercado financeiro é o que movimenta um país. E uma vez que a gente tem toda essa escassez de profissional, é necessário esse tipo de programa como o que eu estou fazendo aqui para você e pessoas do outro lado também interessadas nesse crescimento que existe no Brasil. Existe também uma grande oportunidade porque há pouco tempo atrás a maioria das pessoas, a maioria dos investimentos ficavam concentrados em grandes bancos. E isso, dos últimos 5, 6 anos, ele vem mudando drasticamente. Inclusive hoje os bancos estão fazendo novos modelos de negócio por conta dessa mudança que ocorreu no mercado de assessoria de investimento, onde o cliente começou a perceber um melhor atendimento, melhor rentabilidade sobre o seu patrimônio e os bancos começaram a perder muito cliente, muito recurso, migrando para essas plataformas de investimento e, por sua vez, as carreiras dos assessores de investimento disparou no Brasil, assim como suas remunerações. Falando de remuneração, existe uma grande oportunidade na carreira do assessor de investimento pelo fato de que eu gosto de fazer um comparativo e eu não quero que você me entenda mal. Mas vamos lá. Em média, se você é um profissional formado em administração, você estudou uns 4 anos, de 2 a 4 anos. Se você é um profissional formado em algum tipo de engenharia, algum curso um pouco mais técnico, você estudou pelo menos uns 5 anos ou mais. O profissional assessor de investimento, ele também precisa, obviamente, conhecimento técnico, ele precisa adquirir toda essa base, mas em uns 2 ou 3 anos estudando esse mercado de forma dedicada, você já tem resultados satisfatórios no sentido técnico do conhecimento. Agora, se a gente pegar a nível de remuneração, hoje muitas pessoas saem da faculdade, entram num cargo de estágio, eventualmente num cargo de assistente, para quem sabe um analista. Então a gente fala que essa pessoa sai da faculdade para ganhar 4, 5, 6 mil reais num cenário muito bom. Já o assessor de investimento é muito prático, é muito fácil entre aspas, mas é muito mais simples. Uma vez que ele entenda o mercado de investimento, ele faça um bom trabalho de atendimento comercial, é muito fácil que esse profissional ele ganhe ou supere valores de 10 mil reais por mês. Por quê? É como eu acabei de comentar para você, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, a gente tem só 20 mil profissionais com essa certificação e eu tenho certeza que o teu vizinho, o teu amigo, a sua comunidade, o seu ciclo social, existem pessoas que precisam investir dinheiro e o dinheiro está lá parado na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, numa rentabilidade, num produto e numa rentabilidade ruim, ou estão sendo mal atendidos pelo banco. Então existe uma oportunidade muito grande para quem quer ingressar no mercado financeiro pela falta de profissionais e pelo excesso de dinheiro que existe no mercado financeiro. Ou seja, as corretoras estão crescendo muito, porque abriu-se esse espaço no mercado financeiro e as corretoras estão crescendo muito e injetando muito dinheiro nesse mercado. Então, toda pessoa hoje que sabe trabalhar com assessoria de investimento, ele acaba se tornando um alvo dessas corretoras. Ele acaba virando assediado, ele fica assediado, ele recebe propostas financeiras. É até um negócio que a gente está falando que esse mercado está inflacionado, né? Por quê? Porque não tem profissional. Eu conheço profissionais que receberam luvas de mais de 500 mil reais para trabalhar numa operação de investimento. Obviamente estou falando de profissionais que trabalhavam em banco, que já possuíam uma carteira de clientes robusta,
e foram para trabalhar numa corretora de investimento, ela recebeu isso como prêmio. Ó, eu vou te dar aqui um prêmio de R$500 mil só para você vir trabalhar comigo. Então é um negócio para se ficar atento. Mas aqui a minha proposta com você não é que você tenha esse vislumbre, esse sonho de primeiro fazer uma carreira bancária para depois receber uma luva de R$500 mil para ir trabalhar. Muito pelo contrário, a minha proposta aqui é ensinar você que gosta do tema do mercado financeiro, gosta do tema de investimento e tem vontade de fato de mudar de vida. Eu acho que é hoje a melhor profissão para qualquer pessoa que existe no Brasil. Tá? Eu recomendo para todo mundo à minha volta, olha, cara, se dedica, vai estudar, comece a trabalhar nesse mercado que tem muita oportunidade ainda, né? E é claro que o mercado financeiro ele cresce muito rápido, então eu acho que num horizonte, eu estou falando aqui com vocês agora em 2022, eu acho que num horizonte de uns 5 anos a 7 anos, ainda tem mar para todo mundo, mas cada vez, obviamente, vai ficando mais restrito. Porque as pessoas começam a perceber que o mercado está crescendo, o teu amigo virou assessor de investimento, começou a ganhar dinheiro, começou a mudar de vida, você viu ele viajando mais, comprando uma casa, um carro e trabalhando de maneira muito profissional, muito legal, muito bem reconhecida pela comunidade. Então, eu acredito que ainda existe um horizonte de tempo aí saudável para que você se dedique e entre nesse mercado também. Eu acho que também é muito importante eu deixar claro o que esse programa não tem como intuito, ok? Os ensinamentos que eu vou passar aqui para vocês como assessor de investimento não tem como foco principal o back-office. O que é o back-office? A pessoa que fica internamente no escritório ajudando operacionalmente. Também é necessário ter essa certificação para ter esse tipo de função? Por questões regulamentares, por questões regulatórias. Mas a proposta que eu tenho aqui para você é na parte comercial. Então eu quero te ensinar a se tornar um assessor de investimento, comercialmente crescer sua carteira de cliente e ganhar dinheiro. Não é a proposta se você está procurando um cargo de back-office. Acho muito legal também frisar que o assessor de investimento ele não é um trader. Ele não é uma pessoa que vai trabalhar igual o filme do Lobo de Wall Street. Por quê? Porque grandes escritórios que possuem estrutura, tem escritórios aí que já tem mais de 400 assessores de investimento. Grandes escritórios possuem sim uma estrutura para que você fique sentado numa mesa, olhando o gráfico, olhando dados técnicos para fazer operações de investimento. Mas a Ancord, essa certificação, esse conhecimento em si, ele não é tão vocacionado para esse ponto mais técnico. Aí esses grandes escritórios eles acabam buscando os profissionais especializados nesse tema de trade, de investimentos mais para operações do dia a dia, tá? Então não é a proposta desse programa. Então é isso, pessoal. Eu espero de verdade que você tenha gostado do meu conteúdo. Eu vou pedir muito para você se inscrever no meu canal, deixa um like aqui embaixo. Eu quero toda semana estar produzindo e entregando conteúdo aqui para vocês de muito valor, para que você de fato se torne um assessor de investimento e que tenha muito sucesso na sua carreira. A gente se vê numa próxima. Obrigado!